Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente. Vamos agora diretamente para o Senado, porque o senador Carlos Fávaro apresentou uma PEC que prevê a redução da alíquota do ICMS, dos combustíveis, também sobre o gás de cozinha, auxílio aos caminhoneiros. Pois é, uma PEC bem complexa e vamos então tentar entender todos os elementos desta peça que já tramita no Senado. Bom dia, bancada. Bom dia a você, telespectador, que nos acompanha aqui no A Notícia de Frente. O senador Carlos Fávaro apresentou uma nova proposta de emenda à Constituição que visa reduzir o custo dos combustíveis este ano e também para o próximo ano. O parlamentar explica melhor o que é essa PEC que já foi apresentada. O preço dos combustíveis e a Covid são os assuntos que mais afligem a população brasileira neste momento. Por isso, eu apresentei a PEC número 1 de 2022, que trata, primeiro, da autorização à União, Estados e municípios reduzirem a carga tributária incidente sobre o diesel e o biodiesel. Segundo, criar um fundo social de atender os caminhoneiros, as passagens do transporte coletivo e mais de 17 milhões de brasileiros que têm dificuldade em comprar o Vale Gás, ampliando para 100% do bujão em 2 anos. E mais que isso, um fundo que possa equacionar e minimizar os impactos do preço internacional quando precisar fazer novos reajustes. Não podemos mais esse desenfreado aumento sem um compromisso de manter um preço mínimo estável aos brasileiros. E vocês podem me perguntar, da onde seria a fonte de recursos para fazer tudo isso? Primeiro, os dividendos, o lucro da Petrobras, da parte da União, os acionistas privados recebem seus dividendos, não tem problema. Agora, a União, aferindo os lucros da Petrobras, fruto desse aumento de preço que os brasileiros estão nos seus ombros pagando, vai para o Fundo Social e mais, a venda de 2 poços de petróleo do pré-sal previsto para 2022, também nesse Fundo Social. Com isso, nós teremos recursos para fazer o enfrentamento da alta dos combustíveis por 2 anos, 2022 até dezembro de 2023. Aí sim, com tranquilidade, debatemos uma reforma tributária, uma nova política de formação de preços da Petrobras e também acredito que o mercado internacional, na retomada da pandemia, possa ter uma estabilidade no preço do petróleo, do barril de petróleo. O conjunto de ações nós vamos trazer tranquilidade ao povo brasileiro. Essa é a minha PEC, que eu tenho certeza será amplamente debatida e será aprovada e vai trazer o tão sonhado estabilidade do preço dos combustíveis aos brasileiros. As imagens são de Marcos Xavier e também cedidas pelo senador Carlos Fávaro e o apoio é de Juarez Emílio. Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana, pelas informações. Olha, gente, só tenho uma certeza que esse vai ser o assunto da vez agora, tanto no Senado quanto na Câmara, porque tem pelo menos 2 PECs tramitando a respeito e também tem projetos de lei. Uma coisa é certa, já tem declaração aí do governo, ele não se agradou de nenhuma das propostas, tem até apelido já para o projeto, até mesmo para a PEC do senador Carlos Fávaro. Paulo Guedes teria nomeado como kamikaze, viu, Kleber Lima, Daniel? Um dos motivos é que a equipe econômica não gostou das medidas apresentadas, dizendo o seguinte: olha, vamos ter problemas com a justiça eleitoral, estamos no ano de eleição e o governo federal não pode trazer assim uma anistia de tributos, pode complicar a vida do presidente Jair Bolsonaro. E aí eu vou trazer números aqui que podem também revelar um pouco mais do descontentamento do governo, porque significa menos dinheiro em caixa. Olha só, a PEC dos combustíveis traria impactos na redução dos impostos federais. Diesel, gasolina e gás de cozinha, 54 bilhões. Diesel, gasolina, gás, energia elétrica, juntos 75 bilhões. E apenas diesel, 18 bilhões. Ou seja, dinheiro aí importante. E eu vou dizer que o senador Carlos Fávaro passou o final de semana trabalhando, viu, para colher assinaturas e deve protocolar agora, de manhã, nesta terça-feira, a PEC, Daniel. Em resposta ao apelido de kamikaze, dado pelo ministro Paulo Guedes,
o senador disse que kamikaze é a política econômica feita pelo Paulo Guedes, né? Ele realmente tem mostrado uma resistência, um enfrentamento muito grande com o governo federal, o Fávaro, que antes não era assim. Ele criticou bastante a política econômica, disse que gera fome e desemprego, feito pelo Paulo Guedes, e defendeu bastante essa PEC aí, que alivia para o lado dos governadores. Os governadores estão achando importante, mas pode causar esse impacto grande aí no governo federal. Agora, você disse da coleta de assinaturas, um detalhe muito importante e inusitado nisso tudo. Ontem, sabe qual senador assinou? Diz aí pra gente. E concordando com a PEC? Flávio Bolsonaro. Eu acho que isso é bastante inesperado, porque já que o governador, o presidente, torceu o nariz para essa proposta do Fávaro, não se esperava que o filho dele, o Flávio, fosse assinar e fosse concordar com essa proposta, mas ele já assinou. Sabe o que é? Explica para nós o que é kamikaze. Opa, vamos falar então da Segunda Guerra Mundial, quando os pilotos japoneses, eles se desesperaram, entraram em... Não era bem desespero, era uma estratégia, exatamente, kamikaze. Eles se suicidaram, um ataque suicida, se suicidaram. Os kamikazes mergulharam carregados, exatamente. Para atingir o alvo e eles morriam juntos. Exato. Né? Então, é um suicídio do governo, seria então que ele quis mas dizer essa, Luciana, vamos só entender melhor que são duas PECs, né? Uma é essa do senador Fávaro, do PSD, e que propõe o fundo, e tem uma outra de um deputado do Rio de Janeiro que permite à União e aos estados e municípios reduzirem os impostos, e eu imagino que inclusive sem precisar do CONFAZ. Tem autorização, não quero, eu vou baixar aqui. Quem é contra ambas as PECs é o ministro Paulo Guedes. O presidente Jair Bolsonaro não, ele é a favor. Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro está se agarrando a qualquer coisa que possa melhorar a popularidade dele no ano de eleição. E o aumento, essa escalada, como você disse, Luciana, no começo da matéria, na chamada, essa escalada, né, que assim, sempre preços, subindo, né? O preço dos combustíveis é altamente prejudicial ao interesse eleitoral do presidente em ano de eleição, né? Então, o governo hoje está rachado em relação às PECs. O governo quer a área política do governo. E aí, lembrando o seguinte, o deputado do Rio de Janeiro é do mesmo partido do Ciro Nogueira, né, do PP. Cristino Áureo. Isso. É do PP, que é do mesmo partido do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é um dos aliados, né, ali do centrão do presidente Jair Bolsonaro. Então, a ala política do governo está tentando encontrar soluções para estancar essa crise. Qual crise? A escalada do aumento dos combustíveis e do gás de cozinha. Porque isso atinge diretamente a população indiscriminadamente e elimina qualquer outro discurso. Esses discursos aí das bolhas, de extremistas, que conseguem animar um pouco ainda o eleitor bolsonarista, ele acaba na bomba de combustível. A hora que chega, porque aquele discurso, Daniel, de que a culpa é do Estado, não cola mais. Sim. Não cola mais. Porque estados como Mato Grosso, outros estados também reduziram os impostos, e aí? E o combustível continuou subindo. E ele traz um alto impacto no custo de vida, porque o Brasil ainda é um país rodoviário. Então, o imposto sobre o diesel provoca uma reação em cadeia. Ele impacta no aumento dos alimentos, de tudo que é transportado por caminhão no Brasil, por rodovia. E o que não é transportado? Pois é. E você lembrou bem, politicamente o Paulo Guedes está isolado. Ele está sendo fritado realmente pelo Palácio do Planalto. Lembrando que boa parte da questão do orçamento também, desses aumentos, reajustes que vão sendo dados a determinadas categorias profissionais, isso foi negociado pelo Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, com o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, passando ao largo aí da questão do Paulo Guedes e da equipe econômica do governo federal. E quando você cita o racha no governo agora, diante dessa medida apresentada, pessoas ligadas ao ministro Paulo Guedes já disseram que ele está muito chateado, mas o ministro chegou a fazer uma declaração. Ele disse o seguinte, vou abrir aspas aqui para Paulo Guedes. Eu fico para lutar até o fim.
eu luto pelas minhas convicções, eu não saio, teria dito o ministro, ou seja, já anunciando aí o tremendo desgaste Mágoa, né? que pode ter. Mas aí eu vou ponderar aqui com vocês, o governo, o Paulo Guedes, o ministro, né, está insatisfeito com as medidas, mas ele fez a lição de casa, ele poderia ter evitado toda essa tensão que agora vai instalar. Mas a todo momento, há quanto tempo os brasileiros estão sedentos por uma medida importante para que os preços tenham uma redução? Nós já falamos que uma das fragilidades do governo Bolsonaro, de fato, tem a economia, a alta, a gente falou da escalada dos preços dos alimentos, porque os combustíveis, eles acabam desencadeando a alta em todos os outros produtos, tudo aquilo que nós consumimos. E aí, será que o governo, então, não retardou medidas que poderiam ter sido tomadas pelo próprio ministro para evitar essa tensão agora? Mas o governo, até o momento, não conseguiu trazer esse milagre econômico, digamos assim. Luciano, nós iniciamos o ano aqui de 2022 tratando desse assunto. Trouxemos aqui o economista Vivaldo Lopes. E o problema do aumento dos combustíveis é o câmbio flutuante, é indexar o valor de tudo ao dólar. Essa é uma escolha econômica. Essa é uma escolha feita pelo governo e orientado pelo Paulo Guedes. Então, assim, por esse caminho, nós só vamos ter uma mudança nessa política de preços quando houver uma baixa do dólar, quando houver uma estabilidade da economia mundial, quem sabe depois da pandemia, depois da eventual guerra aí do leste europeu que está para estourar, depois que prenderem o neto do Bin Laden, entendeu? Depois que a guerra entre palestinos e judeus parar, enfim, porque sempre vai ter algo no mundo, algum tipo de conflito, algum tipo de instabilidade influenciando a escalada do dólar. E aí, se a gente tiver com a nossa economia atrelada... Então, eu vou falar aqui da Argentina, por exemplo, que está nessa, já tem quase 2 décadas, demais, que não consegue sair, é um looping ali, que não sai do buraco porque a economia é dolarizada. Olha a Argentina, nós estamos falando da Europa aqui da América do Sul. Ela já teve esse status, a Europa, e não consegue sair por causa dessa escolha econômica. Então, o Guedes está isolado. E eu não entendo por que ele não sai, qual é o apego dele. Porque não é o interesse pelo povo brasileiro, porque ele não gosta de pobre, ele já falou, lembra da história, já se viu doméstico ir para Disney? Isso. Né? Pobre querendo andar de avião. E são palavras do ministro Paulo Guedes. Ninguém inventou, ele falou essas coisas. Claro que ele fala como intelectual, né? A conta chegou, então? Seria óbvio, isso? óbvio. E ele usou muito como escudo, Kleber, essa questão do cenário estadual, nacional e mundial pela pandemia, né? A crise é mundial, a política do fique em casa é que está gerando tudo isso. O Brasil está pagando um preço alto porque a economia parou, porque as pessoas quiseram fazer lockdown, não sei o quê. Então ele tem, e a equipe econômica e o próprio governo federal por inteiro tem usado esse escudo, né, para explicar o preço alto, o desemprego alto, também o preço alto dos alimentos, o desemprego que, né, disparou e também o preço dos combustíveis, mas essa narrativa está cada vez menor, né? Você vê que os governadores aí estão tentando fazer a parte deles, de certa forma, e o preço do combustível, que é dolarizado, continua alto, com tendência de alta, né? Então agora com essa PEC aí, vamos ver se, os outras também, vamos ver se esse cenário vai mudar. As desonerações, gente, aquilo que já citamos aqui, é claro que surte em menos cifras aos cofres públicos, Daniel. O governo também estaria muito preocupado com isso, mas revela o quanto os brasileiros pagam de carga tributária. No momento pandêmico, 2 anos em pandemia, muitas empresas ainda não conseguiram se recuperar, estão a duras penas tentando essa recuperação, e assim como aquele que também está desempregado. Então, quando tem menos impostos, ajuda a população, ou seja, isso não mostra que, se é possível, então, abrir mão desses impostos, significa de fato que o brasileiro está pagando demais. Não está não, Daniel? Então é possível fazer as contas em casa, cortar gastos, cortar a manteiga, cortar a gordura dos cofres públicos, porque daqui a pouquinho a gente vai trazer medidas importantes aqui do governo de Mato Grosso, com a redução da alíquota, e tem até impostos quase zerados aí. Então é preciso pensar nessa forma mesmo, no corte, na redução de impostos. E ao longo desses 3 anos de mandato do governo federal, houve
equilíbrio, tentou-se chegar nesse equilíbrio entre a área política e a área econômica do governo. Agora a área política tomou totalmente o protagonismo, porque nós estamos num ano eleitoral, né? Então a área econômica ele está isolado. E dizer também, Daniel, isso não é um privilégio do governo Bolsonaro. Sempre houve esse conflito da área econômica com a área política, porque a área política ela é mais sensível às pressões da rua. Sim. Né? E a área econômica, isso é que nem a relação no condomínio do tesoureiro com o síndico, né? Normalmente o síndico quer fazer os investimentos, o tesoureiro fala, olha, vai custar tanto, né? Então o ministro da Economia é quem paga a conta, ou é o responsável por ver de onde que vem o dinheiro para pagar a conta. É natural esse conflito, né? E é bom que o ministro ou que a política econômica ela seja prudente e responsável. Agora, tem caminhos para fazer o equilíbrio, que essa opção que o Paulo Guedes adotou é uma opção que deixa o mercado ditar as ordens, e o mercado é dólar, é política internacional, é câmbio, né? Lucro. E aí estoura aonde? No bolso do consumidor. Luciana, eu recebi aqui um WhatsApp do Paulão, que é o chefe de gabinete lá do deputado Catani. Ele fala assim, faz um desafio. Bom dia, ache uma palavra do deputado Gilberto Catani que ele é contra a vacina. Ele está desafiando a gente. Não existe uma palavra do deputado, segundo ele, contra a vacina. Ele acrescenta. O deputado, é contra a obrigatoriedade da vacina. Certo. Então, ele quer diferenciar isso. Ótimo. Ele não é contra a vacina, ele é contra a obrigação. Aí ele faz uma pergunta, é a ditadura da vacina? Isso é um diálogo que a gente vem tendo desde a semana passada. Aí eu perguntei para ele, falei, mas o deputado vacinou? Ele falou, não vacinou, mas aqui no gabinete quem quis vacinar, vacinou. Né? E aí ele está pedindo para o deputado vir aqui no programa, e eu estou dizendo assim, se não for possível ele vir, pelo menos que se faça lá uma matéria com ele, né? Com certeza. Se ele topar, o Paulão, um dos nossos repórteres da nossa equipe pode ouvir o deputado, sem dúvida nenhuma. E não somos nós que estamos afirmando que ele... É o entendimento da população, porque quando o deputado vai até um município, organiza uma manifestação, não ao passaporte, fala da vacina, ele não se vacinou, o entendimento é esse. Exatamente. Ele pode não declarar, sou contra a vacina, mas se ele não se vacinou, é contra o passaporte, mesmo que ele não afirme que ele não é contra a vacina, o entendimento é esse, porque afinal de contas, quem não vacina é contra a vacina. Parece pato, anda como pato. Mas o espaço está aberto, com certeza, o deputado tem todo o espaço aqui garantido com o programa A Notícia de Frente, viu? E agora, gente, falando ainda sobre redução de impostos, eu vou trazer ao vivo novamente o repórter Antônio Carlos Silva, que vai trazer detalhes aqui que com certeza vai agradar muita gente. Antônio, conta pra gente, tem redução de impostos, é isso, aqui em Mato Grosso? Quais setores? Oi, Luciana, Kleber, Daniel, você acompanha a Notícia de Frente, voltando ao vivo aqui na NF. Realmente, é a Lei 11.443, é uma lei estadual, ela é do ano passado, ela teria perdido a validade no dia 30 de dezembro, mas agora o governo resolveu prorrogar os efeitos dela até abril de 2024. E como você perguntou, Luciana, é um setor específico. Ela reduz impostos para o setor do comércio varejista de calçados e couros de Mato Grosso. Inclusive, esse setor, ele construiu coletivamente esta política pública tributária estadual junto com a Cefaz, a Secretaria de Estado de Fazenda. Mas quem vai contar para a gente mais detalhes, inclusive como foi feita essa construção, por que ela aconteceu aqui em Mato Grosso, e inclusive é referência nacional, nós vamos falar agora com o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, CDL, o Júnior Macanhã. Júnior, conte para a gente, vamos voltar um pouquinho, vamos voltar ao tempo. 2018, qual que era o cenário 2018 em termos de carga tributária para vários setores econômicos aqui em Mato Grosso? Bom dia. Bom dia, Antônio Carlos, bom dia bancada, bom dia aos nossos telespectadores. Em 2018, nós pagávamos o imposto antecipado, era o garantido integral. E a partir de uma lei federal, que para haver a restituição dos incentivos fiscais, o governo estadual tinha que passar isso na Assembleia, fazer uma lei, fazer uma reforma tributária. Essa reforma tributária foi feita em julho de 2019. Passou na Assembleia,
muitos setores foram prejudicados, inclusive o nosso setor de calçados, confecções e tecidos. Essa lei abrange esses 3 setores. E aí nós começamos um diálogo com o governo do estado. Na realidade, nós tivemos uma duplicação de carga tributária. Não de índice, mas a fórmula de cálculo fez com que nossos impostos dobrassem. Exemplifique para a gente, por exemplo, você está vestindo aí um blazer, faça uma comparação para a gente aí. Por exemplo, antes a gente pagava os 17% sobre o preço de custo do produto. Com essa nova reforma tributária, a gente passou a pagar sobre o preço de venda, fazendo com que houvesse, em alguns casos, um aumento de até de 100% no valor pago. O governo do estado, através do secretário Galo, foi sensível aos nossos apelos e a partir daí nós começamos a construir essa reforma dentro do nosso setor. Fomos até o CONFAS, representado pelo secretário Galo, pelo governo do estado. Depois de um ano praticamente de CONFAS, conseguimos a unanimidade dessa nova lei, ou seja, inclusive uma lei inédita, inclusive alguns estados como Pará, Espírito Santo, aderiram e copiaram a nossa lei, e ela foi válida, passou pela Assembleia Legislativa, 2 votações, e o governo sancionou ela em julho para valer em agosto. Então, de agosto de 2021 até dezembro de 2021, essa lei estava valendo. Mas era um período muito curto para avaliar, porque políticas públicas, muitas vezes, você demora mais tempo. E a sensibilidade do secretário Galo fez com que ele fosse novamente ao CONFAS e essa lei fosse prorrogada até abril de 2024. E aí, explique para a gente, ela reduz o ICMS para esse setor do calçados, tecidos e confecções de forma gradual, conforme o faturamento da empresa, é isso? O que acontece hoje? Nós temos o Simples Nacional, que é um sistema prático, muito fácil para o comerciante. Porém, chega no momento que ele inibe o crescimento da empresa. A empresa passa a pagar, a vender, faturar acima de 3 milhões e 600 anos, a carga tributária dela aumenta demais. Então as empresas ficam aí, 3 milhões e 500, 3 milhões e 590, sempre nesse faturamento. Ou, acham outros subterfúgios para continuar no Simples. Essa lei faz com que esse degrau do Simples para o imposto normal, ele não seja tão grande. Então criou-se uma escala, uma escadinha, para que as empresas conseguissem sair do Simples e conseguissem crescer. Porque na realidade, assim, as empresas precisam crescer para gerar mais emprego, para gerar mais renda. E com essa nova lei nós vamos conseguir fazer isso. Então, assim, a empresa que extrapolou o Simples e fatura até 8 milhões ano, vai pagar 12% de carga. E antes pagava quanto? E antes pagava 17%. A empresa que vai de 8 milhões a 16 milhões, vai pagar 14% de imposto. A empresa que faturar de 16 a 90 vai pagar 15% de imposto. Ou seja, houve uma redução nesses impostos, incentivando esse setor ao crescimento. Agora sim, é importante falar, Antônio Carlos, que o que realmente nós precisamos é uma reforma tributária nacional. Pois é, o Kleber, o Daniel e a Luciana estavam falando agorinha sobre isso. Por que é importante uma reforma tributária nacional, valendo para o Brasil todo? Porque assim a gente vai dar, principalmente, a gente não está nem falando em redução de carga, você vê. A gente está falando simplesmente em desburocratizar, facilitar a arrecadação dos impostos. Eu vou dar um exemplo, nós tivemos aqui no estado, em alguns momentos, que eram criados entre leis, portarias, em média 5 por dia. Quer dizer, hoje tem empresa que tem muito mais contadores, muito mais focada em resolver a sua questão tributária do que propriamente focar naquilo que é a natureza dela. E se ela paga muito imposto, quem que paga a conta final? Isso é outro detalhe, Porque assim, quem paga na realidade o imposto é o consumidor. Só que todo esse custo dessa estrutura dentro da empresa para gerir esses impostos, o consumidor que paga. Só que em algum momento esse repasse não consegue passar. Você não consegue repassar isso para o preço. Demissões ou até mesmo fechamento de empresa. Então assim, é primordial que o Congresso Nacional entenda, a gente sabe que é um ano eleitoral, um ano difícil, uma reforma tributária tem muitas controvérsias, porque há muitos interesses estaduais, setoriais, mas é preciso um pacto nacional mesmo para que essa reforma aconteça. Por exemplo, uma coisa que está pesando no bolso do brasileiro como um todo, a questão dos combustíveis. O governo federal tem proposta até de zerar o imposto, os governadores, a questão do ICMS, alguns concordam, outros não.
Qual que é a visão sua? É possível, por exemplo, fazer uma mini reforma tributária na área dos combustíveis? Então, Antônio Carlos, o que vai acontecer? Nós vamos novamente fazer puxadinho. E aí o Brasil vai vivendo de puxadinho em puxadinho. O que nós precisamos é que o Congresso se conscientize e faça, de fato, uma reforma tributária nacional que atenda todos os interesses. Nós temos diversos países aí, Nova Zelândia, Austrália, países da Europa, que têm sistemas tributários modernos que poderiam ser adaptados aqui para o Brasil. A gente não precisa criar roda, né? A gente tem experiência de outros países. Basta buscar e adaptar aqui para nosso país, né? E ouvir a sociedade brasileira antes de votar em Brasília. Com certeza, isso é fundamental, principalmente porque nós somos eleitores e esse ano tem eleição. Eleitores e contribuintes, pagamos impostos. Pagamos uma das maiores cargas tributárias do mundo, com os péssimos retornos que nós temos hoje dos nossos governantes aí. Obrigado, até uma próxima entrevista. Obrigado a vocês e sempre à disposição. Esse é o vice-presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, o Júnior Macanhã. Luciana, Kleber, Daniel, você acompanha a Notícia de Frente. Um bom dia. Bom dia para você, Antônio. Obrigada, viu, por esta informação. Vou aqui reforçar, né, gente, que a tributação é sócia majoritária de todas as empresas e também do seu bolso. Você acha que você não tem uma empresa porque você é empregado? Nada disso. Você paga, sim, viu, por uma sociedade que você não gosta. Não é muito grata. Eu estou falando aqui da carga tributária elevadíssima, Daniel. Não que o brasileiro não queira pagar seus impostos, ele sabe da importância, da necessidade, mas dói. Esse benefício fiscal vai atingir a imensa maioria das lojas, né, e dos estabelecimentos, porque faturam até 8 milhões por ano. Aqui no Brasil, aqui em Mato Grosso, na grande maioria, tem um faturamento até aí. São pequenas e médias, né, nesse setor de confecções e calçados. Kleber Lima, algo eu posso chamar o comercial? Pode chamar. Então vamos lá, gente, porque o tempo avança, são 7h05. Daqui a pouquinho voltamos e ficamos com imagens agora da Avenida Miguel Sutil, bem pertinho ali do Círculo Militar. Muito verde aí para nos inspirar. Parece que está fresquinho lá fora, deve estar ventando, hein? Daqui a pouco voltamos, gente.